Era 1987, e a televisão brasileira ainda tinha aquele poder que a televisão perdeu quando o mundo ficou com telas demais. Era o único lugar onde tudo acontecia de verdade, onde uma frase dita em um programa de entrevistas na segunda-feira era repetida em escritórios e em bares e em filas de banco na terça, na quarta, na quinta, até que a semana inteira tivesse sido moldada por aquele momento de 30 segundos que alguém havia tido diante de uma câmera. Era uma época em que aparecer na televisão não era apenas exposição. Era consagração. E ser destruído na televisão não era apenas constrangimento. Era um evento público com testemunhas em escala nacional. O programa era do tipo que o Brasil dos anos 80 produzia com uma regularidade que dizia algo sobre o que o país queria ver naquele período de abertura e de descoberta de si mesmo. Era um programa de entrevistas com pretensão cultural, apresentado por alguém que tinha a reputação de fazer perguntas difíceis e de criar o tipo de ambiente onde artistas diziam coisas que depois precisavam explicar. O formato favorecia o imprevisto, favorecia o atrito, favorecia os momentos em que a máscara profissional escorregava e aparecia alguma coisa que parecia mais real do que o que os assessores de imprensa haviam preparado. Cazuza estava no estúdio naquela noite com aquela energia particular que ele tinha quando estava em fase boa, que era uma energia que transbordava pelos limites normais do que um corpo consegue conter e que a câmera capturava com uma fidelidade que fazia você sentir, mesmo assistindo de casa, que estava na mesma sala que ele. Havia bebido, o que não era incomum e o que o tornava não mais imprudente do que o habitual, mas sim mais ele mesmo do que o habitual, que era em si uma forma de imprudência, porque Cazuza, sem filtros, era uma força da natureza que nem sempre respeitava a topografia ao redor. O entrevistador, com aquela habilidade específica de quem sabe como acender uma faísca perto de material inflamável, mencionou a Legião Urbana, mencionou Renato Russo, mencionou a rivalidade que os jornalistas gostavam de construir entre as duas bandas porque rivalidade vende, e porque havia material suficiente para alimentar a narrativa se você escolhesse os fatos certos e ignorasse os outros. E Cazuza, que poderia ter navegado o tema com a diplomacia vaga que os artistas usam quando não querem criar problema, não navegou. Mergulhou. Disse que achava Renato Russo arrogante. Disse com aquele sorriso que era sua arma mais sofisticada porque continha ao mesmo tempo charme e crueldade de uma forma que tornava impossível responder, sem parecer que você estava levando muito a sério alguma coisa que ele estava dizendo de leve. Disse que havia uma distância em Renato que ele interpretava não como introversão ou como timidez, mas como uma forma de se colocar acima. Que as letras eram boas. Ele concedia isso com a generosidade calculada de quem sabe que o elogio parcial dói mais do que a crítica total, mas que havia no artista uma qualidade de quem acredita que entende o mundo melhor do que os outros e que não se incomoda de deixar isso aparecer. Arrogante. A palavra saiu pela televisão e entrou em cada casa que estava assistindo, com o peso específico que as palavras têm quando são ditas por alguém com o carisma de Cazuza, que transformava qualquer coisa que dissesse em alguma coisa que parecia definitiva pelo simples fato de ter sido ele a dizer. Era o tipo de acusação que é difícil de rebater diretamente, porque qualquer defesa imediata confirma a acusação. Dizer que não é arrogante tem a estrutura lógica de arrogância. Dizer que Cazuza não entende nada também. O campo estava armado de uma forma que favorecia quem havia feito a afirmação e desfavorecia quem precisava responder a ela. E Renato Russo assistiu. Havia pessoas com ele quando o programa foi ao ar. Amigos, músicos, pessoas que faziam parte do círculo próximo que a Legião havia construído ao longo de anos de trabalho intenso. E essas pessoas descrevem uma cena que é simples na superfície e complexa em tudo que está por baixo dela. Renato assistiu ao programa sem fazer muito comentário. Ficou quieto da forma que ficava quando estava processando alguma coisa. E quando o programa acabou e as pessoas ao redor esperavam a reação que a situação parecia exigir, disse algo que ninguém esperava e que revelou mais sobre quem ele era do que qualquer defesa poderia ter revelado. Disse que Cazuza não estava completamente errado. A sala ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio do choque, mas o silêncio de pessoas que precisam de um segundo para recalibrar o que estavam esperando com o que acabaram de receber.
porque aquela resposta abria um território que nenhuma outra resposta abriria. Não era concordância, não era capitulação. Era alguma coisa muito mais complicada e muito mais honesta do que qualquer uma das respostas que o roteiro da situação havia preparado. Renato explicou naquela conversa privada que pessoas presentes repetiram em partes ao longo dos anos, que havia uma diferença entre arrogância e a convicção de que o trabalho que você está fazendo importa. Que ele havia confundido as duas coisas por períodos da sua vida. Que havia momentos em que a intensidade com que ele se comprometia com o que fazia criava uma espécie de distância das pessoas ao redor que podia ser lida como arrogância, mesmo quando não era exatamente isso. Que Cazuza havia nomeado alguma coisa real, mesmo que com intenção de ferir, e que nomear alguma coisa real, independentemente da intenção, tinha valor. Mas havia mais. Havia uma segunda parte dessa resposta que as pessoas presentes descrevem como o momento em que entenderam que estavam assistindo a alguma coisa que merecia mais atenção do que a situação superficial sugeria. Renato disse que a questão não era o que Cazuza havia dito sobre ele. A questão era o que ele ia fazer com o que havia sido dito. Que havia duas formas de receber uma acusação pública. A primeira era organizar sua identidade em torno de refutá-la, o que significava que a acusação passava a controlar você de uma forma que a tornava mais poderosa do que merecia ser. A segunda era usá-la como material, como qualquer outra coisa que a vida oferecia, para entender melhor quem você era e quem queria ser. Essa conversa privada seria invisível para o público se não fosse pelo que aconteceu a seguir. Porque o que Renato fez nos meses posteriores à entrevista de Cazuza foi uma resposta pública da forma mais eloquente possível, que é a forma que não declara que é uma resposta, mas que é impossível de separar do que a provocou quando você sabe a sequência dos eventos. O álbum que a Legião Urbana estava finalizando naquele período saiu com uma qualidade que os críticos notaram como diferente dos trabalhos anteriores, não em termos de competência técnica, mas em termos de uma abertura que o trabalho anterior não tinha completamente. Havia músicas que chegavam ao ouvinte de uma forma mais direta, menos mediada pela construção intelectual que havia sempre sido a marca do trabalho de Renato. Não é que a inteligência havia diminuído, é que havia alguma coisa acontecendo entre a inteligência e o ouvinte que antes passava por mais camadas e que agora chegava mais limpa. Pessoas que acompanhavam o trabalho da Legião de perto descreveram essa mudança com vocabulários diferentes que apontavam para a mesma direção. Havia uma humanidade mais visível. Havia momentos de vulnerabilidade que não haviam sido comuns antes. Havia a qualidade de alguém que havia olhado para si mesmo com honestidade suficiente para ver não apenas o que queria ver, e que havia deixado essa visão mais completa entrar no trabalho. Não é possível traçar uma linha direta e sem complicações entre o que Cazuza disse na televisão e o que apareceu nesse álbum. As coisas humanas raramente funcionam com essa linearidade limpa. Mas as pessoas que conheciam Renato, que haviam estado presentes naquela noite depois do programa e que conheciam o processo de criação que se seguiu, descrevem uma conexão que era real mesmo que não fosse simples. Que algo havia sido liberado pela acusação de arrogância, que havia sido processado de uma forma que apareceu no trabalho. A resposta pública de Renato à acusação de Cazuza nunca foi uma entrevista onde ele refutou o que havia sido dito. Nunca foi uma declaração. Nunca foi nada que pudesse ser recortado e colocado ao lado da entrevista de Cazuza como uma réplica direta. Foi algo mais difícil de capturar e mais duradouro por ser mais difícil. Foi uma mudança no trabalho que o público sentiu sem necessariamente saber de onde vinha. Foi a decisão de deixar a acusação fazer algo construtivo em vez de apenas doloroso. Cazuza soube do álbum. Ouviu. Em um contexto privado. Em uma conversa que chegou a pessoas que chegaram a outras pessoas, da forma como as coisas chegam nesse universo pequeno, disse que havia alguma coisa naquele trabalho que o havia surpreendido. Não disse que havia errado sobre Renato. Cazuza não era o tipo de pessoa para quem reconhecimento de erro vinha em forma de declaração direta, mas disse que havia alguma coisa ali que ele não havia esperado encontrar, que havia escutado uma faixa específica 3 vezes seguidas, o que para quem o conhecia era uma forma de dizer o que palavras diretas não sairiam.
O que aconteceu depois entre os dois é uma das histórias mais complexas e menos lineares do rock brasileiro, porque envolve dois seres humanos que eram cada um à sua forma extraordinários, e que nunca foram simples o suficiente para que a relação entre eles pudesse ser resumida em uma narrativa limpa de conflito e resolução. Havia respeito e havia tensão. E havia os dois ao mesmo tempo com intensidades variáveis, dependendo do momento e do contexto e de quantas outras coisas estavam acontecendo simultaneamente na vida de cada um. Havia um momento específico que pessoas de ambos os círculos confirmaram de formas independentes. Foi em um evento da indústria musical, o tipo de evento que reúne artistas em um mesmo espaço, com aquela familiaridade forçada que esses ambientes produzem. Renato e Cazuza estavam no mesmo espaço. Não pela primeira vez depois da entrevista, mas desta vez havia algo diferente no ar entre eles, que as pessoas ao redor perceberam mesmo sem ter sido informadas sobre o que estavam percebendo. Cazuza foi até Renato. Não com o sorriso de quem está fazendo as pazes de forma performática, com aquela qualidade direta que era sua quando não estava construindo efeito para uma plateia. Disse algo que as versões diferentes da história reproduzem de formas ligeiramente diferentes, mas que em todas as versões contém o mesmo núcleo. Que havia dito o que havia dito na televisão e que não ia fingir que não havia dito, mas que havia ouvido o álbum e que havia alguma coisa nele que o havia feito pensar. Renato ouviu. E disse algo que as pessoas que conheciam os dois descrevem como a resposta mais inesperada possível para aquele momento. Disse que estava grato. Não com ironia, com aquela serenidade que as pessoas que o conheciam reconheciam como genuína. Disse que a acusação havia feito alguma coisa útil dentro dele, e que se Cazuza não tivesse dito o que havia dito da forma que havia dito, e no lugar que havia dito, ele não teria olhado para si mesmo da forma que havia olhado. O silêncio que se seguiu a isso foi descrito por quem estava próximo o suficiente para testemunhar como um dos silêncios mais carregados que aquele ambiente havia produzido. Não era o silêncio do constrangimento. Era o silêncio de dois artistas que de repente estavam em um território onde os scripts normais não funcionavam e onde ambos precisavam de um momento para encontrar o que dizer na ausência desses scripts. Cazuza ficou em silêncio por um tempo que as testemunhas descrevem como mais longo do que o habitual para ele, que era uma pessoa para quem o silêncio prolongado era raridade. E então disse, com aquela honestidade que aparecia nele quando a situação excedia a sua capacidade de ser estratégico a respeito, que não havia esperado essa resposta. Que havia esperado defesa ou frieza, ou qualquer uma das coisas que a situação parecia pedir, e que essa resposta era diferente de tudo isso, de uma forma que ele precisava de tempo para processar. Essa conversa transformou alguma coisa entre os dois que as interações subsequentes refletiram de formas que as pessoas ao redor notaram sem sempre saber nomear. Não viraram amigos próximos. Eram diferentes demais, suas vidas tinham ritmos e urgências diferentes demais, para que proximidade do tipo cotidiano fosse possível ou natural. Mas havia um reconhecimento mútuo que não havia existido antes com aquela clareza. A qualidade de dois artistas que se haviam medido de verdade e que sabiam, cada um, o que o outro era feito. Quando a saúde de Cazuza se tornou a história central dos seus últimos anos, quando a AIDS passou de rumor à realidade pública inegável, e quando o estigma brutal que cercava a doença fazia com que o silêncio fosse a resposta mais comum de quem estava ao redor, Renato fez escolhas que as pessoas que conheciam a história entre os dois reconheciam como continuação de algo que havia começado naquela conversa no evento da indústria. Não grandes gestos públicos. Nunca foram grandes gestos públicos com Renato. Mas uma presença que se manifestava de formas que chegavam às pessoas certas. Havia algo que ele disse em uma entrevista desse período, quando o entrevistador mencionou Cazuza e aguardou a resposta que a narrativa de rivalidade esperava, que ficou na memória de quem ouviu. Disse que Cazuza havia feito pela música brasileira alguma coisa que poucos artistas conseguem fazer, que era dar a ela um corpo. Que as letras de Cazuza não eram apenas palavras bem escritas, eram palavras que viviam dentro de um ser humano específico, de uma forma que você podia sentir quando ouvia, que havia carne e sangue naquelas músicas de uma maneira que a técnica sozinha não consegue produzir.
Era um elogio que continha dentro dele, para quem conhecia a história, uma honestidade sobre o que havia aprendido com o atrito entre os dois. A palavra arrogante, dita na televisão com intenção de ferir, havia feito uma trajetória que ninguém havia planejado e que era impossível de prever a partir do ponto de onde havia partido. Havia entrado em Renato Russo de uma forma que ele havia escolhido não neutralizar, mas usar. Havia aparecido transformada no trabalho subsequente, de uma forma que o público havia sentido sem saber de onde vinha. Havia produzido uma conversa entre os dois artistas que havia mudado alguma coisa na relação. Havia acabado essa palavra, sendo parte de uma cadeia de eventos que tornou o rock brasileiro mais rico de formas que são difíceis de rastrear, mas que são reais. Isso é o que acontece quando alguém tem a capacidade rara de receber o que foi dito com intenção de diminuir e de devolvê-lo transformado em alguma coisa que cresce. Não porque seja fácil, porque é possível, para quem tem clareza suficiente sobre quem é e sobre o que está fazendo, transformar quase qualquer coisa que o mundo oferece em material. Inclusive, e especialmente, as coisas que foram oferecidas com a intenção de que não houvesse material possível ali, apenas ferida. Renato Russo transformou a acusação de Cazuza em silêncio. Não o silêncio da derrota. O silêncio que acontece quando alguém diz alguma coisa tão inesperada e tão verdadeira que as palavras que estavam preparadas para responder perdem completamente sua função e ficam sem ter para onde ir. O silêncio que é a forma que o espanto toma quando não quer ser confundido com admiração, mas é admissão assim mesmo. O silêncio que Cazuza fez naquele evento da indústria e que disse, sem dizer, tudo o que precisava ser dito. Essa é a resposta que transformou o deboche em silêncio. Não uma réplica. Não uma defesa. Uma vida continuada com tanta inteireza e tanta honestidade que a acusação original perdeu o veneno, não porque foi contestada, mas porque foi absorvida, transformada e devolvida ao mundo em forma de música que ainda está tocando, enquanto você ouve isso agora.